Hoje, nesse canal, X-Men Evolution, versão brasileira Van Maher. Um desenho que explora muito bem todos os seus personagens, com episódios marcantes e o mais importante de tudo, tem uma abertura bolada que todo mundo lembra de ver almoçando tipo Super Choque. Se não viste nosso resumo de Super Choque, te deixo o resumo aí em cima. Seguimos. Nossa história começa na escola de Bayview High, onde tá rolando o campeonato de futebol americano e lógico, é também nesse lugar onde a maioria dos nossos heróis estudam e já lhes aproveito para apresentar esses simpáticos personagens que nos acompanharão durante essa simpática história. E esses são Scott Summers, mais conhecido como Ciclope, como o cara mais sério e certinho dos X-Men, que usa essa Juliette bolada aí para controlar seus poderes de visão raio laser ou algo assim, não sei. Jean Grey, como uma das mutantes mais belas e mais poderosas dos X-Men, com poderes como telepatia, telecinese e entre outros. Logan, o Wolverine, como Logan, Wolverine. Tempestade, como uma espécie de bruxa do tempo dos X-Men que usa esse poder para controlar o clima, podendo criar diversas alterações climáticas, incluindo tempestades. Faz sentido. Faz muito sentido. Groucho, como um dos vilões mais recorrentes da série, que tem poderes de sapo. Não de se transformar em sapo, mas as habilidades de sapo. Que personagem esquisito. E por último, mas não menos importante, Professor Xavier, como careca cadeirante, fundador do Instituto para Jovens Superdotados, onde os X-Men vivem. E ele tem poderes como ler mentes, telepatias, controlar mentes, enfim. Esse é o velho que sabe muito. Por enquanto só, e seguimos. A história vai pra frente mesmo quando o Groucho começa a roubar umas carteiras, e por isso se envolve numa confusão com os valentões da escola que vão tirar satisfações com o Groucho. E quando estão prestes a moer o cara na porrada, o Ciclope aparece pra tentar acalmar a situação. Que tal a gente resolver pacificamente? Os valentões não estão nem um pouco a fim de seguir o conselho do Ciclope, e então ao invés de tudo se resolver, começa uma confusão maior ainda entre os personagens. No meio da briga, o Groucho foge, e no final de tudo, os óculos do Ciclope caem, o que causa uma puta de uma explosão na escola. Boas notícias, ninguém se feriu gravemente e o Professor Xavier logo chega para manipular as mentes dos envolvidos, fazendo com que a culpa da explosão não caia no colo do Ciclope. E deixando essa trama um pouco de lado, o Professor Xavier e a Tempestade vão buscar o novo membro dos X-Men que tinha chegado da Alemanha há algumas horas atrás. Esse novo X-Men é Kurt Wagner, mais conhecido como Noturno, um carinha com aparência meio parecida aos Na'vi de Avatar, tem poderes de teletransporte e é um personagem legal pra caramba, inclusive. Além do Noturno, quem também quase entra para os X-Men é o Groucho, sim, o menino sapo ladrão de carteira que comia calango quando era menino, que não demonstra muito interesse nisso, por estar envolvido com outros negócios. E que negócios são esses, se pergunta você? Te respondo agora. Basicamente aquela confusão que tinha rolado no colégio Bayview High anteriormente fez com que a diretora da escola chamasse o Groucho para bater um papo e envolvê-lo em seu novo projeto. Diretora essa que na verdade lhes revela que não é diretora, na real ela é nada mais nada menos de nada mais que Mística, uma vilã bem conhecida nos quadrinhos e nos filmes dos X-Men, que por algum motivo está disfarçada de diretora e que a comando do Magneto, outro vilão foda e conhecidíssimos para os fãs dos filmes e das HQs, querem acabar com os mutantes e com o Instituto do Professor Xavier, obrigando assim o Groucho a participar dessa confusão toda. Não seja tão dura com o garoto, Mística. Lembre-se, isto é só o começo. E sem tempo para mais, porque lembra que eu disse que ainda conheceríamos outros personagens que também acompanharíamos durante essa simpática história? Bom, na primeira temporada dessa série serve basicamente para isso, para introduzir novos personagens. Então, sem mais enrolações, vamos conhecer essa galera aí. Aqui conhecemos Kitty Pryde, uma adolescente meio chatinha que sofre bullying na escola e que logo começa a demonstrar seus poderes. A Kitty pode basicamente se tornar intangível, podendo atravessar qualquer tipo de coisa, incluindo paredes, o teto, o chão, enfim, qualquer tipo de coisa mesmo. E lógico, inicialmente, nem Kitty nem seus pais aceitam que a garota agora tem poderes e tentam seguir com a vida como se nada tivesse acontecendo, porém, logo o Professor Xavier descobre os poderes e a localização da Kitty através do seu computador ultra tecnológico que aqui os personagens chamam de cérebro. O professor então, junto a Jean, pega um avião rumo à casa da Kitty e conversa com os pais da garota sobre uma possível entrada da menina para os X-Men. E em paralelo a isso, a Kitty conhece na escola o Avalanche, um garoto meio rebelde que também tem poderes e quando conhece a Kitty diz: caraca mano, finalmente achei alguém que também tem poderes, se eu e você nos juntarmos seremos imbatíveis. Mas como Kitty está muito confusa sobre seus poderes, não dá ouvidos ao Avalanche e a conversa se encerra ali mesmo.
Mas calma, o Mano Avalanche ainda tem um plano. Pode correr, mas não pode se esconder, porque eu, o Avalanche, vou te encontrar. Quem também chega pra conversar com a Kitty é a Jean, que depois de ter conversado e convencido os pais da menina, a Jean agora tenta convencer a Kitty a entrar para os X-Men. Porém, repito, Kitty ainda tá confusa sobre seus poderes e recusa essa ideia também. O Avalanche então vê a conversa da Kitty com a Jean e tenta conversar com ela novamente. E apesar da Kitty não estar muito afim de papo, o Avalanche insiste na conversa e diz que se ela se aproximar dele, ele pode ensinar a Kitty um jeito de controlar seus poderes. E a Kitty, como tá muito interessada nisso, começa a treinar com o Avalanche. E em um desses treinamentos, os dois aleatoriamente vão parar na sala do diretor da escola que eles estudam. E aqui sim, a Kitty descobre que na verdade o Avalanche é um interesseiro, que só se aproximou dela para tirar proveito próprio dos poderes da Kitty e conseguir alterar algumas de suas notas no colégio. O cara é genial. A Kitty então fica de saco cheio, tenta impedir o Avalanche de alterar as notas, dá errado, mas com a ajuda de seus pais e da Jean, a Kitty consegue se livrar do Avalanche, que só de raiva usa seus poderes para literalmente destruir a diretoria e a escola toda. E apesar desse problemão, as coisas aparentemente terminaram bem, inclusive a Kitty finalmente entra para os X-Men. Mas as coisas que iam bem começam a ir mal, porque no final desse mesmo episódio, a Mística recruta o Avalanche para a escola de Bayville High. E aparentemente, um novo grupo de vilões também está surgindo. Tenho muito que ensinar a você, Avalanche. As coisas seguem e quem também começa a demonstrar seus poderes é a Vampira, uma personagem meio dark e emo e uma das mais queridinhas pelo público, que em uma festa qualquer descobre seus poderes e a Vampira basicamente só de encostar em uma pessoa pode absorver tudo desse ser, incluindo memórias, habilidades, enfim, poder muito apelão inclusive. E isso acontece na festa, a Vampira fica muito assustada e logo foge dali. Rapidamente o professor Xavier percebe os poderes da Vampira, mas antes de qualquer ação dele dos X-Men, a Mística já tinha mexido seus pauzinhos para recrutar a Vampira para o lado dos vilões. Então quando finalmente chega o momento dos X-Men tentarem recrutar a Vampira para o lado dos mocinhos, a Mística usa seus poderes para ter a aparência dos nossos heróis e colocar a Vampira contra a galera do bem. Então por agora ela não aceita entrar para a gangue dos X-Men, porém por outro lado a Vampira também é matriculada na escola de Bayville High, ou seja, fica mais próxima dos nossos vilões. E não percam as contas, por enquanto o grupo da galera do mal, além da Mística e do Magneto, contam com o Grosso, o Avalanche e agora a Vampira. Posso pressentir o perigo e o caos nessa rapaziada. Dessa vez quem entra para o grupo dos vilões é o Fred. Fred por Fred. As várias faces de mim. E um mutante que tem um pavio meio curto e diversos poderes como super força, resiliência muito além do comum e enfim. O Fred rapidamente chama a atenção da Mística e logo também é matriculado na escola de Bayville High, mas o problema é que por ser muito explosivo, o Fred tem muita capacidade para se enturmar e fazer amigos na escola. Então meio que por pena, a Jean fazendo caridade fica amiga do cara, os dois começam a conversar, porém ainda temos um problema, o Fred é muito grudento. E quando a Jean reclama disso pra ele, o Fred fica muito bolado e simplesmente sequestra a Jean Grey. Esse cara é um maníaco. No final de tudo, com a ajuda da Vampira, os X-Men conseguem resgatar a Jean e derrotar o Fred. E apesar de ter ajudado, a Vampira ainda está muito confusa sobre tudo e não entra para os X-Men, pelo menos por agora. As coisas seguem, a Tempestade decide dar uma pausa e prestigiar o jogo de basquete do seu sobrinho, o Evan, ou Spike, um personagem meio rebelde que também é muito maneiro, e o Spike tem uma rivalidade boba com o Pietro, mais conhecido como Mercúrio, um moleque meio babaca que coincidentemente também tem poderes de super velocidade. Então ele faz de tudo para ser melhor que o Spike em qualquer coisa e os dois personagens são muito legais. O que importa mesmo é que no meio da partida de basquete o Spike começa a demonstrar seus poderes que consistem em soltar estacas de madeira do corpo, por qualquer parte do corpo. A Tempestade então vê os poderes do Spike, seu sobrinho, e adivinha, tenta recrutá-lo para os X-Men. Porém Spike não tá muito afim. Eu não vou pra um lar de aberrações. Agora se me dão licença... Eu vou cagar. Depois dessa conversa nada agradável, o Spike sai de casa, arruma sua escola para tentar pegar um ladrãozinho de armários que vem roubando ele há tempos. E aqui sim, descobrimos que esse ladrão é nada mais, nada menos, nada mais que Mercúrio, que roubou o Spike só porque não tinha nada melhor pra fazer. E quando o Spike descobre isso, fica muito bolado, parte pra cima do Mercúrio, que foge, mas antes rouba outros armários e no final da discussão a polícia chega e como o Mercúrio já tinha fugido, a culpa dos roubos dos armários cai bem no colo do Spike só porque o cara é preto. Isso é racismo. Que por isso é preso, e quando tudo parecia perdido, quem chega são os X-Men, que prometem que vão dar um jeito de fazer com que o Spike seja solto, desde que ele aceite entrar para a equipe. E o Spike então, com o objetivo de se vingar do Mercúrio, dessa vez aceita o convite, e depois de muito treinamento, Spike finalmente encontra o Mercúrio de novo e dessa vez derrota o vilão. Porém detalhe, para fazer isso o Spike precisou da ajuda do Ciclope e da Jean, 3 contra 1 e foda-se. No
No fim, a polícia descobre que na verdade quem tinha roubado os armários da escola era o Mercúrio, então ele é preso, mas rapidamente é solto pelo Magneto, que foi pessoalmente recrutá-lo para o lado dos vilões. O mano tá com moral. Voltando a falar dos nossos heróis, a Vampira, mesmo não fazendo parte da equipe, sempre é chamada para treinamentos e convive bastante com os X-Men. Porém, ela tem muito medo de entrar na equipe de verdade, porque a Mística sempre dá um jeito de deixá-la contra os mocinhos. Isso muda quando em mais um passeio qualquer da escola, a Mística por algum motivo revela ao Ciclope e à Vampira que na verdade ela é do mal. Também revela que estava disfarçada de diretora esse tempo todo, parte pra cima dos nossos protagonistas que até tentam lutar, mas a vilã ganha meio na cagada e enfim. Depois da briga, nossos heróis ficam sozinhos e sem esperança no meio do nada, e quando tudo parecia perdido, os dois são salvos pelo Professor Xavier, e depois de tudo o que aconteceu, a Vampira cai na real, vê que os X-Men na verdade eram do bem esse tempo todo, finalmente entra para a equipe de vez, e agora que os mocinhos sabem que a diretora da escola de Bayville High na verdade era a Mística, o bicho vai pegar. No dia seguinte, a Mística então decide colocar seu novo plano contra os X-Men em prática. Plano esse que consiste em liberar o irmão do Professor Xavier da prisão de segurança máxima e fazê-lo roubar o cérebro do Professor Xavier. Não, o cérebro real, o computador ultra tecnológico do Professor Xavier que pode fazer um montão de coisas. E esse suposto irmão do Professor Xavier é nada mais, nada menos, nada mais que Fanático. Um vilão muito forte e conhecidíssimo para os fãs de HQs, que se junta com a Mística para realizar uma visitinha nada pacífica ao Xavier, mas os planos dos vilões dá errado porque o Fanático é um completo descontrolado que desiste de seguir o plano da Mística de roubar o cérebro pra começar a simplesmente destruir a mansão Xavier. E nesse momento difícil, adivinha quem aparece? Os X-Men. E já que o Fanático também mexeu com a Mística, nesse caso em específico, os vilões e os mocinhos lutarão juntos pelo mesmo objetivo: derrotar o Fanático na primeira grande batalha foda do desenho. E aqui sim, começa a batalha. Agora é com a gente. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. No final de tudo, o Fanático é derrotado e preso novamente, então os vilões e os mocinhos voltam a ser inimigos para continuarmos o desenho, enfim. Sem tempo para mais, porque a Vampira começa a ter pesadelos com uma certa memória que aparentemente não é dela, e esse tal sonho acompanha a Mística e o Magneto brigando por um certo bebê que sempre ao final do sonho cai de um penhasco, mas não morre porque isso aqui ainda é um desenho infantil. E o grande plot twist do episódio é que esse bebê é simplesmente o Noturno. Sim, aparentemente a Mística é mamãe biológica do Noturno, e a Vampira, por ter tido contato com a Mística anteriormente, acessa essa memória meio esquisita, revelando assim essa bomba para nós telespectadores que não são fissurados ou acompanham as HQs. A Mística então até tenta secretamente acertar as coisas com o Noturno, mas o Magneto fica sabendo disso, manda a galera do mal impedir esse conto entre mãe e filho, e nesse momento os X-Men também chegam para proteger o Noturno e fazer a segunda grande luta desse desenho. Começou a ficar difícil. No final do episódio, os mocinhos vencem, o Noturno fica muito triste com toda essa situação. Porra, como assim minha mamãe biológica é uma super vilã? Mas depois de um papo sentimental com a Vampira, o Noturno começa a se sentir um pouco melhor. E em paralelo a isso, o desenho nos mostra uma cena da Mística muito triste com a situação, porque aparentemente ela não queria abandonar seu filho, mas foi obrigada pelo Magneto. Deixando essa trama um pouco de lado, você que tá vendo esse vídeo agora deve ter percebido que nosso queridíssimo Wolverine tá meio sumidão nesse desenho. E isso acontece porque os produtores de X-Men Evolution buscavam atingir um público mais infantil com essa série e achavam que ele não era um personagem tão infantil assim. Qual é? Logo o Logan? O cara só rasga os outros, pô, nada demais. E apesar do Wolverine ter ficado escanteado por boa parte dessa temporada, ele tem sim uma trama solo que se repete durante todo o desenho e que nos aprofundaremos agora. Em mais um dia de merda qualquer na vida do Logan, ele começa a ter pesadelos com uma pessoa e em um lugar específico. E para resolver esse enigma, Wolverine decide viajar para o lugar onde seus pesadelos acontecem, nas montanhas do Canadá. No meio da
da viagem, o Wolverine descobre que acidentalmente o Noturno e a Kitty vieram juntos, mas antes que Logan tente levar os dois pra casa, ele começa a sentir dores de cabeça e o Wolverine é obrigado assim a ficar de babá mesmo. Os três chegam ao Canadá e lá o Wolverine descobre que o motivo dos pesadelos e das dores de cabeça é tudo culpa dos vilões Dentes de Sabre e desse cientista maluco aí responsável inclusive pelos poderes do Wolverine, os de Adamantium. Os dois têm pendências antigas com o Logan e juntos querem acabar com o nosso herói, mas dá errado porque com a ajuda do Noturno e da Kitty, o Wolverine consegue impedir o plano maléfico dos vilões. Depois dessa trama do Wolverine, os dias se passam e tudo parece estar indo bem até Grosso decidir invadir a mansão Xavier do nada. Então vendo isso, a Jean decide tentar conversar com o Grosso que não tá muito afim de papo e parte pra cima da Jean. Então começa uma briga entre os dois que acaba bem rápido porque vamos concordar que o Grosso é meio paia. E depois da Jean ter ganho a luta, ela é sequestrada por uma nave redonda aleatória que quem é o dono dessa nave? Por que Grosso decidiu bater de frente assim com o X-Men do nada? Fica no vídeo que já eu te conto. Porque o professor Xavier fica sabendo da existência de mais um mutante, mas não qualquer mutante. Simplesmente o irmão do Ciclope, o Alex, que até então o Ciclope achava que tinha morrido num acidente aéreo que também desviveu seus pais, mas não. Alex está vivo e aparentemente também tem poderes. Quando ele fica sabendo dessa notícia, obviamente Ciclope fica muito feliz e logo pega um avião junto ao professor Xavier e ao Wolverine rumo ao Havaí para reencontrar seu irmão. Chegando no Havaí, nossos heróis não acham o irmão do Ciclope logo de cara, e esse é o menor dos problemas, porque o professor começa a sentir a presença do Magneto que realmente estava por perto e ele captura o Xavier. O Wolverine então parte desesperado para resgatar o professor, e no final quem sobra para procurar o irmão do Ciclope é só o próprio Ciclope. E ele realmente consegue fazer isso. Os dois têm um encontro muito emocionante, o Alex mostra seus poderes, diz que já tinha conhecido o Magneto e o Ciclope fica muito confuso com isso. Mas aí o Alex diz: calma lá meu mano, o Magneto é do bem, ele só quer mostrar o seu novo experimento para nós, mutantes, entra nessa nave comigo que lá eu te conto tudo. O Ciclope então segue o irmão e detalhe, a nave que os dois entraram é do mesmo tipo de nave que a Jean tinha sido sequestrada anteriormente, guardem essa informação. E em paralelo com essa história toda, a Tempestade descobre que a Mística do nada também decidiu invadir a mansão Xavier e as duas começam a brigar. Outra briga que também tá acontecendo nesse mesmo momento é a dos X-Men adolescentes que sobraram contra os vilões adolescentes que sobraram. E acham que as lutas acabaram? Não acabaram, porque a tentativa de resgate do Wolverine dá errado, Logan vai parar numa ilha isolada e nessa ilha Wolverine encontra o Dente de Sabre e os dois também começam a brigar. Perceberam que nesse episódio todos os vilões decidiram lutar contra todos os mocinhos do nada? Deixando essas tramas de luta um pouco de lado, o Magneto, depois de capturar o professor Xavier, finalmente explica o que tá rolando. Basicamente o plano do Magneto é dar um jeito dos vilões e dos mocinhos começarem a lutar e fazer com que os respectivos campeões de cada luta ganhem vagas no seu novo projeto, o Asteroide M, um lugar isolado de tudo, onde os mutantes viverão isolados de humanos comuns e atingirão o seu potencial máximo. Eles poderão entender totalmente as suas habilidades mutantes a salvo dos que podem maltratá-los. O professor então logo discorda desse plano do Magneto, fala que os humanos e os mutantes podem viver juntos pacificamente e olha que conceito e que metáfora foda sobre o preconceito. Nós podemos nos apresentar à humanidade como amigos. Você é um idealista, Charles. Eu sou realista. É um futuro sombrio e temos que nos preparar para enfrentá-lo. Magneto não tá nem aí para a opinião do professor Xavier e só tá esperando os vencedores de cada luta para colocar seu plano em prática. Então depois de um tempinho, alguns dos vencedores das lutas chegam no Asteroide M, o Magneto prende os mutantes que recusaram a participar do projeto, no caso apenas alguns dos mocinhos, e as coisas que já iam mal começam a piorar quando o Ciclope chega no asteroide e o professor descobre que aparentemente ele e seu irmão agora estão do lado dos vilões. O professor então questiona o Ciclope que responde: rapaz, tava sabendo dessa palhaçada do Magneto aí não. Então Ciclope ameaça que vai partir pra cima dos vilões, mas é acalmado pelo Alex que fala para o Ciclope não se preocupar porque pra ele o Magneto é do bem e só quer aprimorar os poderes dos mutantes. Que coisa horrorosa! O Ciclope então fica de boa pelo irmão e o professor, sentindo que ia dar merda, manda uma mensagem mental para o Wolverine dizendo: Logan, perde essa batalha aí com o Dente de Sabre e vem nos salvar aqui. Então o Wolverine perde a batalha de propósito, reúne os outros personagens que também tinham perdido suas respectivas lutas
lutas, os derrotados e todos vão rumo ao asteroide M impedir o plano do Magneto, incluindo os vilões que perderam suas batalhas. No caso, o Groxo e a Mística. Sim, a Mística mamou pra Tempestade. O Ciclope então fica meio confuso sobre seguir ou não o plano dos vilões, mas de novo Alex consegue convencê-lo a ouvir o Magneto e finalmente o Ciclope aceita de vez. Então os irmãos entram numa máquina aleatória, conseguem poder absoluto numa cena muito foda, mas bem nesse momento Wolverine e sua gangue chegam para salvar todo mundo e começar o que é até então a melhor batalha desse desenho. Magneto e sua gangue versus os X-Men junto da Mística, que tá putaça com o Magneto por não ter tido sua vaga garantida no projeto. Então aqui sim, começam a batalhar. No final de tudo, o Ciclope vê que cometeu um grande erro ao acreditar no Magneto e, junto ao seu irmão, destroem o asteroide M. Com isso, os dois perdem as suas evoluções máximas, mas ainda continuam com seus respectivos poderes. E enfim, o que importa mesmo é que no final os mocinhos vencem, o Magneto é derrotado, e no meio dessa confusão toda, a Mística e o Dente de Sabre fogem. E acreditem, ainda darão muito trabalho para os nossos heróis. Com o fim dessa confusão toda, todo mundo segue sua vida e a Jean, inclusive, começa a ter um caso com o Duncan, um valentão da escola meio babaca e lógico. Esse novo relacionamento deixa o Ciclope cheio de ciúmes. Aprende aí, Ciclope. Regra básica desse tipo de produção: ter poderes igual não ter namoradas. Ademais, a Jean também entra para a equipe de futebol do colégio de Bayville, onde joga muito bem mesmo. Pra mim já levava a bola de ouro no lugar do Rodri. Encara Messi, 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 encara Messi. Em paralelo a isso, o Ciclope começa a questionar esse negócio de identidade secreta, porque mais cedo, ele por pouco não conseguiu salvar uma pessoa que estava em perigo por ter tentado não revelar seus poderes. Mas logo o professor chega para acalmar os ânimos, diz que os humanos ainda não estão preparados para tal revelação, e por hora as coisas seguiam razoavelmente bem, mas as coisas que iam bem começam a ir mal, porque o Avalanche começa a ter a mesma paranoia do Ciclope, e sem ninguém para impedir, já que a Mística desapareceu após a derrota do Magneto, o Avalanche e o resto da gangue do mal, que agora se chamam de Irmandade, decidem revelar seus poderes pra geral da escola durante o jogo do time feminino do colégio. O Summers gosta de esconder as coisas, mas eu já cansei de esconder nossos poderes. Então o jogo finalmente começa, a Irmandade chega para interromper a partida e revelar os poderes / identidade secreta dos mutantes pra todo mundo, incluindo os poderes dos nossos protagonistas, e assim os nossos heróis se veem obrigados a lutar contra a Irmandade e então lutam. A luta não dá em muita coisa, tirando um incêndio que acontece literalmente do nada, mas logo a Tempestade chega para dar fim ao incêndio e o Professor Xavier logo utiliza seus poderes para manipular as mentes que presenciaram esse acontecimento histórico para que ninguém se lembre de nada. O professor é muito brabo, não tem jeito. Então no final a identidade dos vilões e dos nossos heróis são preservadas e tudo lindo. Deixando essa trama menos relevante um pouco de lado, a gente percebe que agora o Instituto Xavier recebeu diversos outros mutantes / membros, dos quais, por serem menos experientes, têm menos relevância que os nossos protagonistas, mas valem a pena serem mencionados aqui. E esses são: Tabitha ou Bombom, como a menina rebelde capaz de criar esferas explosivas e tem problemas com o pai de merda. Magma, como uma personagem que tem poderes de controlar a lava. Bob, o Homem de Gelo, como Bob, o Homem de Gelo. E etc. Tem mais alguns, mas a maioria não importa muito pra história. Seguimos. No dia seguinte, a Jean ganha o prêmio de melhor jogadora do ano do colégio Bayville. Boa, Jean. Repito, eu não daria pro Rodri a bola, daria pra Jean. Então a Jean sobe no palco da escola para discursar sobre o prêmio, mas bem no meio do discurso os poderes da Jean saem de controle, então ela começa a ler a mente de todo mundo de uma vez sem querer, o que faz com que a Jean surte e inclusive quebre o prêmio. Por sorte, a Jean consegue terminar o discurso e sair dessa situação de merda até que bem, e depois desse surto, ao invés de procurar a ajuda do professor, a Jean tem outra ideia, que é seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido. Porém, dá errado porque os poderes da Jean começam a se descontrolar com cada vez mais frequência, e inclusive ela quase destrói a escola em um desses surtos. A parada ficou séria, menor. Então mesmo que a Jean não queira ajuda, como as coisas saíram muito de controle, os X-Men são obrigados a intervir na situação. Com isso, o Professor Xavier percebe que toda essa merda
merda só tá acontecendo porque os poderes da Jean estão se desenvolvendo de uma forma muito mais rápida do que ela pode controlar. E então, com a ajuda dos nossos heróis, e especialmente da vampira, os poderes da Jean voltam ao normal. A história segue e o professor Xavier recebe a notícia que o sistema de segurança da cidade onde seu irmão está preso tá com problemas, e se o Xavier não ajudar, o fanático pode fugir de novo. Já vimos o porquê isso é ruim. Só voltar um pouquinho o vídeo. Pra ajudar a resolver esse BO, o professor então decide viajar até a cadeia onde seu irmão está preso. E detalhe, como isso é um problema de família, ele decide viajar sozinho. E com a tempestade na África e o Wolverine na estrada, os adolescentes irão ter a mansão Xavier só pra eles pela primeira vez na série, pelo menos até o professor voltar. Os adolescentes vão pra escola e lá a Misty, uma nova amiga dos nossos protagonistas que não tem poderes, chega na Kitty e fala: Kitty, não seria maneiro que convenientemente alguém dessa escola ficasse sem os pais em casa hoje? Aí a gente já aproveitava e dava uma baita de uma festa. Olha só que coincidência, não? Os X-Men estão sozinhos em casa e vendo essa ideia, os adolescentes decidem marcar a tal festa e chamar todo mundo da escola. Mas ainda temos um problema, porque obviamente a Jean e o Ciclope não vão gostar nem um pouco dessa ideia, já que são os mais sérios dali. Mas rapidamente os outros X-Men bolam um plano para se livrar dos dois enquanto a festa tá rolando. Em paralelo a isso, o professor descobre que os problemas do sistema de segurança da cadeia não foram causados por uma simples falha técnica, mas sim porque foram sabotados. E por quê? E por quem? Já eu te digo. Porque finalmente a festa começa e inicialmente tudo está muito bem até a Misty meio que sem querer entrar na sala de treinamentos dos X-Men junto de outro amigo dela, o Fliperama, um moleque meio esquisito que ama jogos de computador. Os dois entram na sala e começam a mexer no cérebro como se fosse um computador. Inclusive a Misty até consegue uma cópia dos dados dos mutantes achando que fosse a configuração de mais um joguinho. Essa moça tá muito suspeita. Os X-Men então tentam impedir essa situação entrando na sala de treinamento, mas inicialmente dá errado porque o Fliperama acha que tudo isso é só a fase de um jogo. Então ele começa a atacar todos os obstáculos possíveis da sala de treinamento pra cima dos nossos protagonistas e depois de muita luta, nossos heróis conseguem sair dessa situação sem que seus poderes sejam descobertos. Mas o que importa mesmo é que depois de um tempinho o professor Xavier chega e conta para os mocinhos que ele suspeita que tudo o que aconteceu nesse episódio foi na verdade uma grande armação de alguém que por algum motivo queria ter acesso à mansão X, e esse alguém é nada mais, nada menos, nada mais que Mística, que bolou todo um plano para conseguir tirar o professor da mansão Xavier, podendo assim entrar na mansão de boa com seu novo disfarce. Sim, a Misty na real é só mais uma das várias faces da Mística, e no final ela conseguiu enganar todos os nossos heróis direitinho, roubou alguns dos dados do cérebro, e isso vai ser muito importante mais pra frente na história. Então agora cabe a nós descobrir quem foi. E do que estava atrás? No dia seguinte, o Noturno e o Spike se encontram em mais uma aula qualquer de química e quem tá dando essa aula é o professor McCoy. Simplesmente o professor mais gente boa da escola de Bayville. E mesmo com o professor sendo simpático, a aula tá meio chata porque química é uma matéria de merda que só fica legal quando a gente vê em ação, tipo Breaking Bad. Se não viste nosso resumo de Breaking Bad, deixa o link aí em cima. Então com isso, o Spike decide dar um jeito de matar a aula pra andar de skate, a aula segue e o professor McCoy do nada começa a ter uns surtos esquisitos. A consideração que faz do viver tão longa calamidade! Conforme o tempo vai passando, esses surtos começam a se repetir com cada vez mais frequência. E inclusive, em um deles, o professor McCoy quase parte pra cima do Spike numa cena muito boa. E então, depois de tudo isso, o Sr. McCoy decide ir bater um papo com o professor Xavier pra ver se ele consegue ajudá-lo. Aqui descobrimos que o professor Xavier já tinha oferecido ajuda ao McCoy na adolescência, mas ele não aceitou a ajuda e criou um antídoto para controlar seus poderes ele mesmo. Mas a cagada é que agora esses poderes estão ficando incontroláveis de uma forma que nem esse tal antídoto consegue dar um jeito. A conversa não dá em muita coisa e o Sr. McCoy decide voltar para a escola para tentar desenvolver um novo antídoto, mas dá errado, ele começa a ter mais um surto e aqui sim o nosso queridíssimo Sr. McCoy se transforma em uma grande fera que ataca todo mundo que vê pela frente. Os X-Men então encontram o Sr. McCoy com a skin de monstro azul gigante, dão um jeito de acalmar o cara, e agora com essa aparência, má notícia, ele não trabalha mais na escola. Boa notícia, como é um cabra muito legal, muito simpático, ganhou um novo emprego dando aula agora na Mansão X, ficando conhecido como Fera. E agora, meus amigos, teremos uma sequência de episódios que não são muito relevantes para a história principal da série, mas que valem a pena serem citados. Como o episódio em que uma tribo africana liderada pelo seu líder Ungan tenta sequestrar a Tempestade para roubar
ativar os poderes dela com o objetivo de dominar o continente africano. Mas com a ajuda dos X-Men, e em especial do Spike, que quase saiu dos X-Men nesse episódio por não estar dando tudo de si nos treinamentos na escola, blá blá blá, o que importa mesmo é que no final eles conseguem resgatar a Tempestade, o Spike fica nos X-Men e seguimos. Aqui também temos o episódio em que o Avalanche decide entrar para os X-Men e não, isso não é um plano da Mística ou da Irmandade para derrotar os nossos heróis. Aparentemente o Avalanche viu que o crime não compensa e decidiu mudar de lado, e o outro motivo que o fez ter essa escolha é porque o Avalanche tá afim da Kitty. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém, é errado torcer por esse casal porque eu tô torcendo. O Avalanche então tenta seguir as regras e não fazer besteiras durante um tempo, mas dá errado, porque a maioria dos X-Men culpa o nosso mano Avalanche por qualquer coisa de ruim que aconteça na casa. E na maioria das vezes o coitado nem fez nada de errado, tadinho do Avalanche. Preconceito é foda, aliás esse mano parece muito o Kevin de Ben 10. Quase iguais. Então com isso ele decide sair da gangue dos X-Men, mas ao menos no final do episódio o Avalanche recebe um beijinho de despedida da Kitty, que fofos. E sem tempo para paixões paralelas, porque finalmente chegamos no especial de Natal desse desenho. E meus amigos, que especial foda e emocionante. Aqui conhecemos Warren, um mutante muito foda, muito da paz, que possui essas asas muito maneiras e que justamente nas vésperas de Natal decidiu começar a combater o crime e salvar os inocentes de Bayville. Logo, o boato de que um suposto anjo anda salvando a galera começa a circular pela cidade. E lógico, essa história toda também chega aos nossos heróis, que logo sacam que o anjo na verdade se trata de um novo mutante. O Professor X fica preocupado que as atividades desse tal anjo chamem a atenção da galera para a existência dos mutantes. Então ele pede para os X-Men que não foram passar o Natal com sua verdadeira família, no caso a Vampira e o Ciclope, para terem uma conversa com o Warren e recrutá-lo para os X-Men. Em paralelo a isso, o Magneto, que obviamente não morreu, retorna nesse episódio, dá um jeito de causar um acidente de trânsito que resulta na quase queda de uma família inocente no rio de Bayville, e o Magneto só faz isso para chamar a atenção do anjo, que realmente foi ao local que o Magneto queria e inclusive salvou toda essa família do afogamento. Mas como o Magneto é um arrombadinho, ele consegue dar um jeito de deixar a população contra o anjo, culpando o nosso herói pelo acidente. Esse cara não é anjo coisíssima nenhuma, é uma aberração! É uma aberração! É isso mesmo! Um tempo depois, naquele mesmo dia, o Warren acabou fugindo para uma capela aleatória e lá ele encontra o Magneto, que propõe para o nosso anjo uma parceria que logo é negada. Com isso, o Magneto fica puto da vida, parte pra cima do Warren e nesse momento difícil, adivinha quem aparece? É Ciclope e Vampira, que rapidamente vão ajudar o anjo na porrada. No final da briga, os mocinhos se saem melhor, o Magneto foge, o Ciclope e a Vampira tentam recrutar o anjo para os X-Men, mas por agora o Warren decide ficar na dele mesmo. Assim o episódio acaba com essas belas cenas dos nossos heróis felizes com suas respectivas famílias no Natal. É muito lindo. Aliás, tô postando esse vídeo meio em época natalina e desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Seguimos. Alguns dias depois, a Jean começa a ter pesadelos com um grupo de palhaços do mal numa cena que me fazia ter pesadelos quando criança. E o que importa mesmo é que depois desses pesadelos, Jean desaparece misteriosamente. E um tempo depois, ela é encontrada em Boston roubando um anel. Mas calma, calma, não criemos pânico, porque a Jean só tá fazendo esse tipo de coisa porque tá sendo hipnotizada / possuída por um vilão. Quem é esse vilão? Qual é o objetivo dele com isso? Meia-noite eu te conto. Por hora isso não importa, porque a Jean volta para a Mansão Xavier outras 2 vezes para hipnotizar outros mutantes que seguem ela para assaltar outros 2 anéis. Por sorte, na segunda visita da Jean, o Xavier consegue entrar em sua mente e descobre que quem está por trás dessa confusão toda é o Mesmero, um mutante meio esquisito que é dono de um circo de mistérios, e sabendo disso, o resto da gangue dos X-Men que ainda não foi possuída vão ao encontro de Mesmero em seu circo, e de brinde ainda acharam o resto da galera que tinha sido hipnotizada anteriormente. Então no final, depois de muita luta, todo mundo volta ao normal, o Mesmero consegue fugir e por hora o Professor Xavier não fica sabendo o real objetivo do Mesmero com toda essa confusão. E detalhe, diferente dos X-Men, eu sei o objetivo do Mesmero e o porquê dele ter roubado aqueles 3 anéis, mas não te conto. Vamos manter o mistério e aumentar a retenção do vídeo. Seguimos. Aliás, também esse é o momento que te peço para que, se você não deixou um gostei, deixa um gostei do vídeo, não custa nada. Um comentário falando qualquer coisa, tipo, pô, bom trabalho, Clark. Pô, não custa nada também. Uma seguida no Insta, @LeoClark69, e agora sim, seguimos.
Alguns dias depois, quem chega do nada pra trocar uma ideia com o Wolverine é surpreendentemente nada mais, nada menos, nada mais que Nick Fury. Sim, o homem, o brabo, que explica para o Wolverine que aparentemente um mutante muito do brabo conseguiu passar pelo sistema de segurança do governo e ainda fez a façanha de roubar o projeto Renascimento. Sim, simplesmente o projeto responsável pelo soro do super soldado, que se pra você tem nome conhecido é porque já viste os filmes do Capitão América ou já leste as HQs da Marvel. O Wolverine então fica muito confuso e responde: impossível, Fury. Eu fiz questão de destruir esse projeto com o Capitão América anos atrás. Sim, Capitão América e Wolverine nesse desenho já se conheciam há muito tempo e já fizeram uma dupla das brabas. O Fury então explica que o projeto destruído pelos nossos heróis era só uma cópia e que o original estava muito bem protegido, mas aparentemente alguém usando um tal pulso magnético muito do barbo conseguiu roubar a parada. Ha! Pulso magnético? Acho que já sabemos quem é o ladrãozinho da vez. Magneto. Depois disso tudo, o Wolverine meio que é designado a resolver essa parada e tirar o Renascimento das mãos do Magneto. E em paralelo a isso, o Wolverine vai relembrando alguns de seus momentos com o Capitão América, que como em todas as reencarnações desse personagem era um cara magrelo, muito da paz, muito esforçado, que aceitou participar do projeto Renascimento, se tornando assim o soldado mais soldado dentre todos os soldados do batalhão dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, faz muito tempo, e inclusive em uma das missões do Capitão, ele salvou um garotinho de um campo de concentração na Polônia junto do Wolverine, e esse garotinho era simplesmente o Magneto. Pô, toma essa informação pica aí. O soro do super soldado deixou diversos efeitos colaterais para o Capitão América, então ele começou a morrer aos poucos e por isso ele e o Wolverine decidiram destruir essa parada. Bom, Logan finalmente consegue a localização do Magneto através da vampira que sabe dessa informação por ter tido contato com o Magneto alguns episódios atrás, e assim vão o Wolverine, a vampira e o Noturno, porque seus poderes de teletransporte podem ser úteis, recuperar o projeto Renascimento e impedir o Magneto de sentir os mesmos efeitos colaterais que o Capitão sentiu há anos atrás. Vamos com tudo! Os três então finalmente encontram o Magneto e de brinde ainda acham o Dente de Sabre, que aparece aqui só pra dizer que tá vivo mesmo. Então a porradaria começa e quando finalmente o Noturno vai destruir a máquina do projeto Renascimento, o Magneto começa a explicar o porquê dele ter roubado o projeto e meio que convence o Noturno a não destruir a máquina. Estou muito velho. Meus avanços genéticos permitiram que eu vivesse até agora. Mas esta Câmara de Renascimento é a minha última esperança de sobreviver. No final então o Magneto consegue ejeitar o soro do super soldado em si e meio que por gratidão por tudo que aconteceu, ele deixa nossos heróis irem embora. E então o episódio acaba com o Wolverine indo visitar o Capitão América, que se encontra congelado esperando que um dia tenha uma cura para as sequelas do projeto Renascimento. Saiba que nós vamos achar essa cura. Eu estarei aqui quando você sair. Após esse episódio foda pra caramba, o Professor Xavier vai visitar uma mutante descontrolada em um manicômio. Simplesmente Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate. A Wanda tá internada nesse manicômio porque desde pequena ela sempre teve muita dificuldade para controlar seus poderes. Então ao invés de ajudar a filha, seu pai comprador de cigarro achou melhor deixar a menina abandonada no manicômio e dane-se. E lógico, isso fez com que a Wanda crescesse traumatizada, revoltada com a vida e sem total controle de seus poderes. E lembra que a Mística, há alguns episódios atrás, tinha conseguido roubar alguns dados do cérebro? Então, com esses dados a Mística conseguiu a localização da Wanda, conseguiu capturar a menina e depois de um pouquinho de treinamento de autocontrole, Wanda se torna a arma mais poderosa da Irmandade, que agora com a volta da Mística tá a todo vapor. O Professor Xavier então recebe a notícia de que a Wanda não tá mais no manicômio e alerta a sua gangue que coisas ruins podem vir por aí. Em paralelo a isso, a Wanda tem uma conversa com o Mercúrio, que é seu irmão, sobre o passado dos dois, porque a Wanda sente muita raiva do seu pai por ter internado ela e também do Mercúrio que não impediu o pai deles de fazer isso. Porra, Wanda, coitado, o cara era só uma criança, ia fazer o quê? E craque, afinal, quem é esse pai comprador de cigarro dos dois? Simplesmente o Magneto. Nos filmes a gente não viu essa parada tão claramente, mas esse desenho, como pode, aborda coisa pra caramba. Mas eu acho que você devia tentar ver pelo ponto de vista dele. Monstros não têm ponto de vista! E você é igual a ele, sempre foi! O plano da Mística é, junto da Irmandade, enfrentar o Magneto meio que como forma de vingança por tudo que ele fez a ela no passado. Mas antes a Mística prepara meio que um teste para preparar nossos vilões, que é enfrentar os X-Men num shopping de Bayville. A Irmandade então dá um jeito de chamar a atenção dos mocinhos e nossos heróis vão para a batalha 100% confiantes, até porque eles nunca perderam um duelo para a Irmandade. Mas o que os X-Men não esperavam era que agora nossos vilões tinham uma arma secreta,
a Wanda, que dá um couro nos X-Men sem fazer muito esforço, e pela primeira vez no desenho a Irmandade vence uma luta contra os X-Men, o que faz com que eles fiquem muito putos. Olha, lidar com a derrota é uma marca do caráter, tanto quanto voltar com a vitória. E pelo que vejo, parece que esta lição se fazia necessária. No dia seguinte, nossos Wolverines se encontram em mais um duelo aleatório com o Dente de Sabre, no meio do esgoto, inclusive, e não me pergunte por quê. O que importa mesmo é que no meio da briga o Wolverine é sequestrado, e com isso, o Dente de Sabre mete o pé dali. Quem sequestrou o Logan foi um tal de Dr. Trask, um carinha meio pirado das ideias que de alguma forma descobriu a existência dos mutantes e reuniu uma galera para construir um robô sentinela exterminador de mutantes e acabar com essa nova raça que, segundo ele, pode ser ameaçadora para os humanos. Os nossos heróis então percebem que o Wolverine sumiu e no momento o principal suspeito do crime é ele, sempre ele, o Magneto. Então a gangue do Professor Xavier começa a treinar como se não houvesse o amanhã, até porque não é qualquer um que bate de frente com o Magneto. E além dos treinamentos, os X-Men ainda tem que aguentar o Xavier, que tá pegando muito mais pesado tanto nos treinamentos quanto na maneira de cobrar nossos heróis. Desculpe, professor, não tô entendendo. O que tá vendo com o senhor? O senhor nunca falou assim tão duro? Porra, tão reclamando de barriga cheia. Não aguentariam 5 minutos de treinamento com o Capitão Nascimento. Vocês são moleques. As coisas que já iam mal começam a piorar porque o professor começa a achar que os X-Men ainda não estão preparados para uma possível batalha contra o Magneto. Então ele junta os mocinhos com nada mais, nada menos, nada mais que a Irmandade, que aceitou lutar junto aos X-Men porque também tem pendências a pagar com o Magneto, a cobrar nesse caso. Nossos heróis obviamente não ficam nem um pouco felizes com isso, e em especial o Ciclope, que fica tão puto com essa situação que abandona a parada. Tchau, Ciclope. A Jean então finalmente usa seus poderes para conseguir a localização do Wolverine e geral parte para salvar o cara, menos o Ciclope, que ficou e inclusive junto a outros mutantes que também ficaram, salvaram a mansão Xavier de uma autodestruição misteriosa. Ué, craque, como assim a mansão começou a se autodestruir do nada? Já eu te conto. Porque em paralelo nossos heróis finalmente descobrem que o Magneto não está por trás do sumiço do Wolverine, mas reuniu uma galera muito da pesada que ainda vai dar muito trabalho para os nossos heróis, e eu não vou citar todos aqui porque esse vídeo já tá muito longo e eles não têm muita relevância para a história. Porém, nosso querido editor fará a proeza de colocá-los na tela, e até o Colossus se envolveu nessa nova gangue do Magneto. E agora sim, temos a luta da gangue do Xavier contra a gangue do Magneto. Toda essa confusão, o Dr. Trask decide liberar seu robô antimutante para atacar nossos heróis. E tudo piora porque o Magneto dá um jeito de tornar essa luta pública, e agora o planeta inteiro sabe da existência dos mutantes. Os cidadãos assustados fogem aterrorizados enquanto estranhos com poderes nada humanos enfrentam desesperadamente o monolito de metal. A boa notícia é que com a ajuda dos fuzileiros, nossos heróis conseguem derrotar o robô, e inclusive alguns também conseguem fugir antes de serem capturados pela polícia como aberrações. A boa notícia é no meio dessa confusão toda, muitos mutantes infelizmente foram capturados pelo governo, e mudando um pouco de assunto, spoiler, o Magneto não morreu, ele foi salvo pelo Mercúrio, que traiu a Irmandade só para se juntar à gangue do pai. Mó vacilão o Mercúrio. Finalmente os outros mutantes encontram o Ciclope, que tá putaço com tudo que tá acontecendo, e em especial com a explosão da mansão X, que apesar de ninguém ter se ferido, realmente se autodestruiu, e aqui temos o grande plot twist desse episódio. Fui eu que fiz, sim. E agora as coisas vão ficar muito piores. Sim, a Mística capturou o Professor Xavier, deu um jeito de explodir a mansão e, disfarçada de professor, ela também comandou os mutantes nessa confusão toda. Nossos queridos então perguntam para a Mística onde caralhos está o professor, e a Mística não abre o bico de jeito nenhum, e sem tempo, porque os policiais chegam e tentam capturar os mutantes a qualquer custo, mesmo sem eles terem se mostrado como uma ameaça. Por sorte, todo mundo consegue fugir, e agora o que resta para os nossos heróis é fazer de tudo para se esconder e não chamar a atenção pública, pelo menos até o Professor Xavier ser encontrado. E tudo isso só tá acontecendo porque, ao saber da existência dos mutantes, os humanos que não apresentam poderes se apresentam muito preconceituosos e encararam essa galera como aberrações. Porra, deram nem chance dos mutantes falarem nada. E
paralelo a isso, parte dos X-Men encontram a Mística e parte da sua gangue. Então eles questionam a Mística sobre o sumiço do professor e ela responde que só vai dar essa informação quando tiver afim. Então os mocinhos ficam muito bolados, mas são obrigados a acalmar os ânimos porque muitos mutantes, sejam do bem ou não, foram capturados pelo governo e agora precisam ser salvos. Assim, todo mundo se junta para essa grande e horripilante aventura e pausa para dizer que o Nick Fury aparece aqui de novo para ajudar os mutantes numa puta cena da hora. Digamos apenas que eu tenho as minhas razões. Com a ajuda do Fury, toda essa galera consegue invadir a base militar do governo e salvar os mutantes que tinham sido capturados anteriormente. Então todo mundo foge, mas antes de concluir a fuga, o Ciclope para e fala: Mística, me fala agora onde está o professor, eu te deixo nessa base do governo e foda-se. Me diz agora onde é que tá o professor Xavier. Ficou maluco? Se não me deixar passar, nunca mais vai vê-lo. A Mística, obviamente, se recusa a dar a localização do professor aos X-Men. Então Ciclope cumpre sua palavra e arma uma emboscada para a Mística ficar presa nessa base do governo. Boa, Ciclope. Agora, como caralho vocês vão conseguir a localização do professor se só ela sabia? A Irmandade então fica muito puta com o ato do Ciclope, mas no momento a única coisa que os mutantes podem fazer é se esconder para não chamar a atenção e então se escondem. Agora tem um mundo lá fora para nos preocuparmos. Um mundo que tem medo de nós. E de algum modo temos que mostrar que somos os mocinhos, antes que seja tarde. Agora sem casa pra morar, sendo perseguidos pelo governo e pela mídia, nossos heróis terão de lidar com o sumiço do professor. O plano dos nossos heróis agora é conceder uma coletiva de imprensa provando que na real os mutantes não são os vilões da história e podem viver com os humanos em harmonia. Então vão o Sr. McCoy e a Tempestade conceder a tal coletiva e em paralelo os outros mutantes tentam acompanhar a entrevista numa caverna no meio do nada, mas são interrompidos por policiais que tentam capturá-los. Então o Wolverine tenta bater de frente com os policiais, mas o Ciclope discorda e diz: qualquer um de nós pode derrubar esses helicópteros, mas nós somos heróis. Então o que a gente faz? Foge? Se o professor estivesse aqui, é exatamente o que ele faria. O Wolverine então fica muito puto, abandona os adolescentes e o Ciclope lidera o resto da galera num plano de fuga. Cena muito boa, inclusive. Aqui eles mostram muito bem o amadurecimento tanto do Ciclope quanto de outros adolescentes. A tudo isso, a coletiva de imprensa do Sr. McCoy e da Tempestade vai de mal a pior, porque os humanos são muito cabeças duras e odeiam tudo que é novo. Olhem as provas, vocês são os culpados. Somos pessoas, senhor presidente, independente de nossa aparência ou do que façamos. Inclusive os humanos também colocam a culpa do robô sentinela do Dr. Trask na conta dos mutantes. Tudo piora porque de alguma forma o fanático fugiu da cadeia e agora tá destruindo tudo que vê pela frente, o que infelizmente ressalta o argumento dos humanos contra os mutantes. Então vendo tudo isso, os adolescentes decidem tentar parar o fanático pela primeira vez sem a ajuda do professor. Então aqui sim começa essa batalha. No final os adolescentes se provam muito maduros e vencem o fanático na melhor luta do desenho. E detalhe, durante a briga a vampira absorveu algumas das memórias do fanático e com isso nossos heróis finalmente descobrem onde caralhos está o professor, que está inconsciente na prisão onde o fanático estava e preso. Sim, a Mística trocou os irmãos de lugar sem ninguém perceber para tentar concluir seu plano. Deu errado. E o que importa mesmo é que no final o professor é salvo pelos adolescentes, o Wolverine se desculpa com seus companheiros de equipe, finalmente os mutantes descobrem que na verdade quem construiu aquele robô sentinela foi o Dr. Trask, que é preso, e após a derrota do fanático, os mutantes finalmente são aceitos pelo governo em sociedade e agora podem viver em harmonia com os humanos que não têm poderes. Pelo menos na teoria, porque os mutantes ainda sofrem muito preconceito na escola, na rua, basicamente o que aconteceria mesmo na vida real já aconteceu e acontece muito até hoje com o preconceito. No primeiro momento, os mutantes passaram por alguns testes para serem aceitos de verdade em alguns lugares comuns, como a escola, por exemplo. Mas para que isso aconteça, nossos queridos são proibidos de usar seus poderes e ainda terão que aguentar um puta preconceito de algumas pessoas idiotas que encaram os mutantes como um perigo para a sociedade. Um desses idiotas é o Duncan, o namorado da Jean, que até tenta ser legal e abraçar a causa mutante, mas nessa tentativa age como um merda. Podia utilizar o seu poder de ler mentes nas provas. Você é um idiota! Acabou tudo! O Duncan então fica puto, culpa o Ciclope pelo término e inclusive o cara sente tanta raiva que se junta à Irmandade só pra acabar com o Ciclope, porque diferente dos X-Men, a Irmandade não tem receio nenhum de usar os poderes em público, e então o pau começa. A tudo isso, a Jean é escolhida pelo professor Xavier para discursar na frente de toda a escola com o objetivo de provar que os mutantes não são a ameaça que está sendo retratada na mídia. E a Jean até consegue fazer um bom discurso, mas ele não vale de muita coisa porque a confusão dos X-Men
X-Men com a Irmandade e o Duncan sai de controle e um quarteirão inteiro é destruído nisso, mas pelo menos no final do episódio ninguém sai ferido e os X-Men saem muito bem na história porque durante a confusão eles não usaram seus poderes e ainda evitaram ao máximo uma possível destruição que infelizmente aconteceu, mas qual é? Foi muito mais culpa da Irmandade e agora aparentemente as coisas irão começar a dar mais certo para os nossos heróis. No dia seguinte, a Wanda consegue a localização do Mercúrio e tenta obrigá-lo a entregar o pai. Sim, a Wanda ainda sente muita raiva do seu pai e quer vingança. O Mercúrio não entrega o Magneto e com isso a Wanda fica muito puta e entrega seu irmão à polícia. Mas logo o Mercúrio é resgatado e a mando do Magneto, agora o Mercúrio é simplesmente o grande líder da Irmandade, já que a Mística ainda tá presa. Falando na Mística, ela finalmente consegue fugir da cadeia e tá doida por vingança. Em paralelo, apesar de ter perdido alguns alunos no meio dessas confusões, o Instituto Xavier consegue se reerguer, tem a sede reconstruída e enfim, a vida é quase um morango tudo lindo. E agora com as coisas um pouco mais tranquilizadas, nossos heróis podem pensar em outras coisas, incluindo relacionamentos. E quando se fala nesse assunto, eu sou igual ao Wolverine. Você já gostou muito de uma pessoa? Já, uma vez. A moto mais bonita que eu já vi. Mas o romance que importa para nós é o do Ciclope com a Jean, que apesar dos dois se gostarem desde o início da série, aparentemente só agora terão a chance de ficar juntos. Então o Ciclope finalmente se declara para a Jean, mas é interrompido pelo seu irmão, que liga para o Ciclope e fala: mano, eu tô com uns problemas aqui no México, tem como tu me ajudar aqui não? O Ciclope então decide não se declarar para a Jean, pelo menos não por agora, e vai ajudar seu irmão meio que contra gosto. Mas aqui sim temos o grande plot twist desse episódio, porque toda essa história do irmão do Ciclope é só mais uma das mentiras da Mística que bolou todo um plano para se vingar do Ciclope. Então a Mística deixa o Ciclope indefeso e sem os óculos no meio do nada. Então rola mó confusão, porém no final, através dos seus poderes, a Jean consegue descobrir que o Ciclope tá em perigo, reúne parte da gangue dos X-Men para salvar o menor, e o episódio termina com a Mística derrotada e o Ciclope e a Jean juntinhos, dando a entender que os dois irão engatar um novo relacionamento. Muitas felicitações ao casal. As aventuras continuam e o Spike percebe que misteriosamente seus poderes estão saindo de controle ou estão começando a evoluir de uma forma meio estranha. Inicialmente o Spike não liga muito pra isso e inclusive se inscreve em um campeonato de skate onde vai muito bem, mas logo é desclassificado porque acusam ele de ter vantagens por ser mutante. Mesmo que os poderes do Spike não tenham nada a ver com o skate, mas o sistema é foda, parceiro. Então o Spike, com razão, fica muito puto e decide tomar uma latinha de energético para acalmar os ânimos. Um tal de Power 8, porém mal sabe o Spike que esse pau de Power 8 possui ingredientes prejudiciais aos mutantes. Então quando toma seus poderes saem de controle, rola mó confusão e no final dessa coisa toda o Spike vai parar no esconderijo secreto dos Morlocks, uma gangue de mutantes com aparência exótica que se esconde da sociedade para evitar preconceitos com suas respectivas aparências. Olha que conceito foda. Os Morlocks então ajudam o Spike a se recuperar dos efeitos do Power 8, mas a cagada é que os restos desse energético estão invadindo a sede dos Morlocks, que fica meio que no esgoto. Os Morlocks então, para evitar a própria morte, ao invés de procurar um lugar melhor para viver, decidem destruir a fábrica da Power 8, fazendo assim com que o produto pare de existir. E o Spike, claro, ajuda como forma de gratidão pelos Morlocks terem salvo sua vida anteriormente. Então no final o plano dá certo e o Spike decide sair dos X-Men para entrar na gangue dos Morlocks, porque seus poderes estão evoluindo e isso afeta sua aparência e provavelmente os humanos não irão aceitar o Spike assim. Repito, esse conceito é muito foda, o que gera aí essa cena de despedida muito triste do Spike com a sua tia, a Tempestade. Podemos ajudar você a enfrentar isso. Por favor, não se preocupe e não me procure. Eu estou entre amigos. Espere! Eva, não vai! Eva! A tudo isso, a Wanda continua sua busca interminável pelo Magneto, e em determinado momento ela consegue encontrar, e surpreendentemente, ao reencontrar a filha, o Magneto tenta se desculpar por todo o mal que fez a ela durante todos esses anos. Mas a Wanda não aceita as desculpas, e com isso o papai comprador de cigarros decide fazer uma lavagem cerebral na filha através dos poderes de um outro mutante. A Wanda esquece de todos os anos que passou no manicômio, começando a ver Magneto como um bom pai. Aqui também temos o episódio em que Nick Fury chama
chama o Wolverine para resolver mais um BO, e esse BO se trata da arma X-23, um projeto de agentes ultra secretos que tinham o objetivo de criar uma arma de estado, mas falharam uma vez, falharam duas vezes, de novo e enfim, várias vezes, até que na 23ª conseguiram, e para isso os safados usaram o DNA do Wolverine roubando dados do projeto do governo Arma X, o projeto que deu garras de metal ao Logan. Para você que não entendeu, esses tais agentes clonaram o Wolverine numa versão criança e feminina com algumas alterações genéticas, então podemos considerá-la filha do Wolverine, mas a cagada é que essa criança cresceu traumatizada, violenta, sem amigos, família, e em determinado momento a arma X-23 surta, foge dos agentes e agora é considerada perigosa para a sociedade. O Wolverine então é escolhido pela SHIELD para resolver essa parada, então ele encontra a menina que a essa altura do campeonato já tinha invadido a mansão Xavier e derrotado boa parte da gangue dos X-Men. A mina é muito boa de combate, não tem jeito, mas no final as coisas acabam bem, o Wolverine controla a arma X-23, que no final só queria uma família, então a SHIELD e os agentes filhos da puta a mando do Wolverine deixam de perseguir a menina e as coisas seguem. Bom, logo a vampira começa a perceber que seus poderes também estão saindo de controle, e o que no começo não parecia nada demais vai ficando mais sério, e em determinado momento a vampira até começa a se transformar em todos os personagens que ela teve contato durante a série. Muito as várias faces da vampira, porque lembrando, ela tem poderes de absorção. Com isso a vampira começa a atacar todos que estão ao seu redor, incluindo os X-Men. Uma das melhores lutas do desenho inclusive, mas no final do episódio a gangue do Xavier consegue deter a vampira, porém por hora não teremos certeza se ela vai ficar bem ou não. Detalhe, nesse mesmo episódio a Mística descobre através de uma outra mutante que é capaz de ver o futuro, que o destino da vampira e o dela estão interligados, e isso vai ser muito importante mais pra frente no desenho. Um antigo mutante vai renascer mais uma vez. Os destinos seu e da vampira estarão nas mãos dele. Por hora isso não importa, porque lembra do Mesmero, o mutante meio esquisito que vocês não sabem o objetivo ainda? Então, ele continua com seus planos maléficos por aí. Em determinado momento, o Mesmero hipnotiza um dos capangas do Magneto, o Gambit, para roubar metade de um artefato misterioso que por algum motivo se encontrava na casa do mutante Anjo. Lembram do Anjo? Bom, espero que sim. O Mesmero consegue roubar o tal artefato, mas logo é capturado pelo Magneto. O Eric, através de um outro mutante que possui poderes mentais, consegue descobrir que o plano do Mesmero é conseguir a segunda metade desse artefato, podendo assim libertar Apocalipse. Simplesmente o mutante mais mutante dentre todos os mutantes do mundo, o mais poderoso que conheceremos nesse desenho. Tá, craque, e por que isso é ruim? Eu sei lá, porra. Bom, já eu te digo. Porque o Anjo, sentindo que uma hora ou outra ia dar merda, conta tudo pra gangue do Xavier e parte dos X-Men vão investigar essa parada. A outra metade do artefato se encontra no Museu Aleatório de Londres, então a gangue dos X-Men e a gangue do Magneto vão visitar o museu. Lá por algum motivo os dois grupos caem na porrada, mas o que importa mesmo é que o Mesmero consegue unir as duas metades do artefato, que ao se unir se transforma em uma aranha verde estranha. Essa aranha sai pela cidade de Bayville destruindo tudo, mas logo é destruída pelo Magneto, e aqui sim temos mais um e um dos mais bolados plot twists desse desenho. Não era apenas uma chave, era um guardião e evitaria a liberdade de Apocalipse. Ele usou você, Magnus, desde o início. Sim, a aranha/artefato era na real um guardião que impediria a libertação do Apocalipse. E o Mesmero bolou todo um plano para confundir o Magneto e fazê-lo destruir essa aranha. Ou seja, destruíram o guardião. Com isso, a segunda porta do Apocalipse é aberta. A primeira tinha sido aberta alguns episódios atrás, na primeira aparição do Mesmero através daqueles anéis roubados pelos X-Men, hipnotizados pelo próprio Mesmero. E toda essa confusão tá só começando. Quando o Mesmero encontrar a terceira e última chave, o mundo que conhecemos vai mudar para sempre. Dando continuidade à história, aqui vemos que a vampira que estava de cama há alguns episódios atrás, do nada começa a usar seus poderes secretamente para absorver os poderes dos mutantes mais poderosos da cidade. Isso inclui os X-Men, a Irmandade, a gangue do Magneto, enfim, só os Goats do desenho. Obviamente a vampira não tá fazendo isso porque quer, ela tá sendo hipnotizada pelo Mesmero, que usa a vampira como peça-chave para conseguir abrir a última e terceira porta de libertação do Apocalipse. E detalhe, a Mística também
também está envolvida nessa parada. Aparentemente, ela e o Mesmero possuem objetivos semelhantes. Em paralelo, a gangue do Magneto descobre esse rolo da vampira e confrontam os X-Men sobre isso, que obviamente não sabem nada a respeito, e a gangue do Magneto então se junta aos X-Men para procurar a vampira, até porque ninguém quer a libertação do tal Apocalipse. Parte do pessoal se divide para procurar a vampira e o resto começa a pensar onde caralho se encontra essa terceira porta do Apocalipse, e a principal teoria no momento é que ela fique no túmulo do Apocalipse ou em Sabar Nur, nome real do malandro safado aí. E esse tal túmulo fica em Gize, no Egito, porque olha que foda, um dos mutantes mais poderosos da história também governou Gize há muitos e muitos anos atrás. Nossos heróis então vão a esse tal lugar e depois de muita confusão e muitas armadilhas, o Sr. McCoy, o Professor Xavier e o Magneto descobrem juntos um pouco da origem do Apocalipse. Basicamente, ele foi abandonado pelos pais e achado futuramente por uma tribo de ladrões lideradas pelo ladrão Baal. Com o passar do tempo, Apocalipse se tornou um puta guerreiro, ninguém conseguia vencê-lo em combate. Isso fez com que outras pessoas se sentissem ameaçadas pelo poder do Apocalipse, incluindo o faraó da época que ordenou a execução do pai do primeiro mutante da história, o Baal. O Apocalipse então foi tomado pela ira, então com medo o faraó fugiu e em determinado momento de sua vida, já velho, Apocalipse descobriu uma espécie de tecnologia que ele logo dominou, e usando essa tecnologia ele tinha o objetivo de tornar o mundo à sua imagem, ou seja, transformar todas as pessoas da Terra em mutantes. Mas antes que Apocalipse executasse seu plano, ele foi traído pelos homens que discordavam da sua ideia e o trancaram por 3 portas misteriosas, das quais 2 já foram abertas pelo Mesmero. Falando nele, do outro lado do mundo, a Mística, o Mesmero e a vampira hipnotizada conseguem abrir a terceira porta, e a Mística inclusive é enganada pelo Mesmero, que pediu para que ela fosse primeiro, e assim Mística se torna uma estátua em uma armadilha que foi omitida pelo Mesmero. Que filho da puta. Adeus, Mística. Sempre a lembraremos, por um momento você tá lutando ao lado do bem e por outro ao lado do mal. Então Apocalipse finalmente aparece das cinzas, absorve os poderes que a vampira tinha absorvido anteriormente, dá um pau em todos os mutantes, que a essa altura do campeonato já tinham percebido que só tinham perdido tempo em Gize porque o Apocalipse não tava lá, e aqui sim, nossos heróis percebem que estão diante da maior batalha de suas vidas. Todos nós falhamos. A nossa maior batalha está apenas começando. Os dias se passam e todos os mutantes aguardam e se preparam para o próximo passo do Apocalipse, que pode acontecer a qualquer momento. Por outro lado, o Noturno começa a se sentir mal pela Mística ter virado estátua, porque apesar de todas as maldades cometidas por ela, ela ainda é mãe do Noturno. Quem também é afetada por isso é a vampira, que está passando por diversos traumas por ter sido usada / hipnotizada no plano maligno do Mesmero, e agora ela não quer ver essa tal estátua da Mística nem pintada de ouro. O Noturno então recorre ao único jeito de salvar sua mãe, que é recorrer aos poderes de uma mutante muito sábia e poderosa, a tal Agatha Harkness, uma bruxa poderosa. A Agatha então revela ao Noturno que a única que pode salvar sua mãe é a vampira pelos seus poderes de absorção. E quando todos achavam que a vampira iria salvar a Mística da forma mais simples possível, na real a vampira faz isso. Sim, a vampira joga a Mística do penhasco, provavelmente acabando com qualquer chance dela voltar à vida, em uma das cenas mais impactantes do desenho. E detalhe que eu ainda não tinha comentado, a Mística foi mãe adotiva da vampira durante alguns anos, o que deixa essa cena muito mais pesada e foda. Enfim. Em paralelo a isso, o Apocalipse finalmente dá o seu primeiro passo, uma espécie de cúpula de energia roxa estranha e misteriosa. Os X-Men logo tentam intervir nessa situação, mas quem se dá mal mesmo no final é o Magneto, que por agir de forma violenta foi destruído pelo Apocalipse, também em uma das melhores cenas do desenho. Os dias se passam e o Wolverine é capturado por um avião com agentes mutantes misteriosos. Esses mutantes trabalham para Hydra, os mesmos filhos da puta responsáveis pela criação da arma X-23. O Wolverine rapidamente consegue fugir, reencontra a X-23 que tinha se afastado do Wolverine para protegê-lo, e pausa para dizer que a relação entre esses dois personagens é muito boa. Tão boa que os dois ganharam até filme próprio juntos, Logan 2017, que espero que você tenha visto no nosso resumo da saga X-Men, um dos vídeos mais longos e trabalhosos desse canal, e se não viu, te deixo o link aí em cima. A Hydra, por interesses políticos, ainda não deixa a nossa querida X-23 em paz, mas no final do episódio ela consegue bolar um plano, literalmente explode os chefões da Hydra, e tudo acaba com a X-23 livre pelo mundo sem ninguém para persegui-la, e com o Wolverine voltando para casa com a sensação de dever cumprido. No dia seguinte, descobrimos que no passado o Professor Xavier teve um caso com uma
tal de Gabrielle, um casamento rápido que gerou um filho, o David. O professor nunca ficou sabendo da existência desse filho até que anos depois, ele é sequestrado e a Gabrielle pede a ajuda do Xavier para encontrá-lo. Então o professor junto do Ciclope, Dadinho e da Tempestade partem nessa missão e o professor inclusive tá cheio de mágoas por ter perdido a infância do moleque. A coisa é que esse tal sequestrador se chama Lucas, um mutante muito poderoso que por enquanto não sabemos o porquê dele ter sequestrado o David. Depois de algum tempo a galera do bem consegue a localização do esconderijo do Lucas através do irmão adotivo do David, o Ian, que também é mutante. Chegando lá, os X-Men conseguem resgatar o David e no primeiro encontro entre pai e filho, isso acontece. As várias faces de mim. Sim, na real, o Lucas e o Ian são partes do mal do David que bolaram um plano para atrair o professor Xavier e se vingar de todos esses anos de abandono, entre aspas. Ah, se todos os filhos abandonados metessem essa. Então as várias faces do David travam uma batalha mental foda com o professor Xavier e no fim quem vence é a parte do mal do David, o Lucas, que foge com orgulho por ter derrotado seu pai. Por outro lado, o Apocalipse continua implementando suas cúpulas misteriosas por várias partes do mundo, e isso faz com que o preconceito com os mutantes fique ainda maior, o que afeta muito mais os Morlocks, por exemplo, que se defendem como podem e com a ajuda do Spike, que com a evolução dos seus poderes ganhou essa skin aí. O preconceito dos mutantes sem poderes continua, o que inclusive gera uma batalha foda entre humanos sem poderes contra os X-Men junto à gangue dos Morlocks. No final do episódio, o Spike decide continuar com os Morlocks porque ele se sente como o protetor dessa galera, um líder, o que gera essa outra cena de despedida foda da Tempestade com o Spike. Vocês não precisam de mim, não como eles. Então, saiba que eu tenho orgulho de você. O plano dos X-Men agora para derrotar o Apocalipse é capturar o Mesmero porque ele provavelmente deve saber de alguma coisa. Então os X-Men finalmente sequestram o Mesmero e a força entrega ao plano maligno do Apocalipse. O Apocalipse vai ativar os genes X adormecidos na população normal. Muitos não sobreviverão. Sim, um problemão. E para resolver, o professor Xavier decide que a melhor opção é dialogar com o Apocalipse. Sim, o plano do professor Xavier, uma das mentes mais brilhantes do planeta, é convencer o maior vilão desse desenho inteiro a não concluir o seu plano na base dos discursos. Vem Naruto aqui não, pai. Obviamente dá errado. E nessa brincadeira, tanto o Xavier quanto a Tempestade são destruídos e transformados em pó pelo Apocalipse, igual o Magneto. Quem aparece nesse momento difícil é o Nick Fury, que havia trabalhado em um plano caso as coisas saíssem do controle, e esse plano são os sentinelas destruidores de mutantes construídos pelo Trash. Bom, o plano do Fury é usar esses robôs antimutantes para destruir as cúpulas do Apocalipse, porque provavelmente isso vai ajudar muito. Em partes dá certo, as cúpulas são destruídas, porém os robôs são destruídos pela nova gangue do Apocalipse. Sim, o Apocalipse deu um jeito de hipnotizar e ampliar os poderes do que talvez sejam os mutantes mais poderosos do desenho, tirando o próprio Apocalipse, claro. O professor Xavier, a Mística, que não morreu, a Tempestade e o Magneto, todos hipnotizados e trabalhando para o Apocalipse. Os X-Men mesmo assim não desistem e reúnem todos os mutantes possíveis para ajudar nessa missão suicida. Porra, derrotar o Apocalipse sozinho já era difícil, imagina com essa gangue nova aí. Enfim, que todos vão. Não, sério, todos os mutantes que vimos até agora nesse desenho vão. Então aqui sim, finalmente temos a super batalha final. Apesar de todos os esforços dos nossos queridos, é muito difícil derrotar esse trio da pesada montado pelo Apocalipse, que agora está mais próximo do que nunca do seu objetivo final. Então, nossos heróis são obrigados a usar sua última carta. Basicamente, alguns episódios atrás, o desenho tinha nos introduzido uma criança chamada Dorian, um mutante cujo poder consiste em parar toda e qualquer energia que estiver ao seu redor, incluindo os poderes de outros mutantes. Então a vampira absorve um pouco dos poderes desse moleque, conseguindo assim parar o Apocalipse, mandando o vilão pra outra dimensão usando a própria tecnologia dele. No final, o Apocalipse é derrotado, todo mundo fica bem e volta ao normal, e o professor Xavier termina a série dando um discurso foda, dizendo que novas, grandes e horripilantes aventuras ainda estariam por vir.
Apesar desse final um pouco broxante, com muita coisa em aberto e deixando a gente com um gostinho de quero mais, X-Men Evolution foi um desenho que durou muito, abordou muita coisa legal das HQs dos X-Men e ainda é considerada pelos fãs como uma das melhores reencarnações desses personagens até hoje, com episódios marcantes, lotados de fanservice, desenvolvendo muito bem, dando atenção especial para cada personagem, enfim, ainda é um puta desenho foda que merece ser comentado, assim como esse, um dos vídeos mais trabalhosos da história desse canal, merece ser comentado. Então no mínimo te peço aí um gostei, um comentário, uma inscrição, uma seguida no Insta que já é pedido demais, mas qual é? Se tu já tá aqui, aproveita. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?